Sobre fundo branco, logo Fiocruz, Ministério da Saúde, Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. Logo Fiocruz Vídeo. Texto: este vídeo foi produzido com recursos do edital 001/2013 do selo Fiocruz Vídeo. Produção logo Koala Filmes. Apresentam animação estilo stop motion quadro a quadro de objetos e brinquedos em um quarto infantil. Brinquedo e livro se movem em prateleira. Um baú se abre. Brinquedos se movem, alguns deles de montar que organizam as peças perfeitamente. Bonequinha russa se divide em 5 menores. Trenzinho passa para a esquerda. Num quadro negro, dentro do quarto, surge o texto escrito em giz branco: Mudando o mundo. Em vista panorâmica, quase todos os brinquedos se movem rapidamente. Braço humano que segura apagador limpa o quadro. Escreve Oswaldo Cruz em verde e desenha abaixo uma seringa branca. É uma seringa. Isso. Ai, para, Murilo! Isso dá uma comida. Ai, é tão fininho. Um médico lá. E tem uns remédios dentro da vacina. E existem tipos diferentes de vacina. Existe uma vacina certa para combater uma doença certa. E às vezes usam a própria doença na vacina. Por isso que a gente fica mal. No quadro é escrito: Vacina varíola. Um globo terrestre gira. No margem das páginas vão de 2014 até 1904. Um livro se abre numa mesinha amarela. Nossa! Sabe que isso é lixo, né? Na página do livro há uma foto em preto e branco de uma rua com bastante lixo. Em animação, mão retira lixo, um rato e objetos da foto. E as coisas podres também atraem muitos germes. Bactérias. E o rato, ele transmite doença pelo xixi. Mas isso aconteceu porque não existia saneamento básico? Porque não tinha lixeiras. Aí, pra levar o lixo, ele tinha que deixar lá. O Rio de Janeiro era todo sujo, sem saneamento básico, e por isso as pessoas começaram a ficar muito doentes. Então, o presidente da República nomeou um médico para combater as doenças. Oswaldo Cruz. Sim, já ouvi falar o nome, mas nunca soube que foi um cientista. Então, o governo decidiu limpar todas as casas, queimar as coisas que estavam infectadas e começar a vacinar as pessoas. Só que como elas não sabiam para que servia, elas não queriam ser vacinadas e teve uma guerra, como se fosse uma guerra. Deve ter sido muito difícil eles limparem tudo isso que tem. Ainda mais com vários ratos no meio do lixo e baratas. Deve ser um nojo. Se alguém aparecesse e queimasse minha camisa do esqueci, eu ia ficar louco. Eles pensaram que era errado tomar vacina, porque eles pensaram que tomar vacina ia matar eles. Mas era o contrário, se eles tomassem a vacina, eles não iam morrer. Tinha mãe que não deixava tomar vacina porque falava que dói muito e que os filhos iam sofrer. Só que não, eles iam só melhorar. Mas no final elas perceberam que a vacina era boa para elas, então elas decidiram aceitar. Tinha muito lixo no Rio de Janeiro e agora é limpo. Agora deve estar bem mais bonito, né? Bem mais. As luzes do quarto se apagam, o globo terrestre gira iluminado por dentro. Pela janela, uma luz entra no quarto iluminando parte da parede e do quadro negro. O globo se apaga. Brinquedo e livro se movem em uma prateleira. Um baú se abre. Brinquedos se movem, alguns deles de montar, que organizam as peças perfeitamente. Bonequinha russa se divide em 5 menores. Trenzinho passa para a esquerda. Num quadro negro, dentro do quarto, surge o texto escrito em giz branco: Mudando o mundo. Em vista panorâmica, quase todos os brinquedos se movem rapidamente. Alguém retira o globo de cima da mesinha amarela. É colocado uma caixa. Tiras são puxadas e revelam o texto: Mudando o mundo. Adolfo Lutz e Emílio Ribas. É assim, tipo, tem um rato. Aí ele vai ser sua cobaia, porque você vai fazer o teste nele. Experiência quando você vai descobrir alguma coisa que você quer saber. Uma vez eu fiz na escola um vulcão com argila e depois a professora falou pra gente colocar bicarbonato de sódio com vinagre e aí o vulcão explodia. Deu muito certo e dava pra fazer em casa, é muito fácil e é muito legal assim a explosão dele. É Egito. Aeros egípcios. Pode pegar febre. As pessoas achavam que podiam pegar febre amarela se entrassem em contato com o xixi ou cocô.
Foi então que 2 médicos, o Emílio Ribas e Adolfo Lutz, resolveram fazer um experimento. Em uma sala, eles colocaram pessoas, junto com cocô e xixi. Caixa é aberta. Está dividida. Na outra, colocaram outras pessoas para serem picadas pelo Aedes aegypti. Só quem foi picado ficou doente. Eles também foram cobaias e deixaram os mosquitos picarem eles. Que nojo! A caixa é fechada. Pessoa gira a caixa, o fundo é branco. Outra aperta botão. Surge foto antiga na caixa. Aperta de novo, a foto muda. Aqui tá a foto do cara do meio doente de febre. Porque os mosquitos, eles picam e eles têm doenças. Ou até mesmo porque eles picam uma pessoa já infectada, aí depois eles picam a outra e deixam ela infectada. Eles inventaram o negócio que você espirra e mata os mosquitos. Veneno. Detetizar a casa. Eles detetizaram a casa, como o Victor falou, e também eles pegaram os mosquitos para fazer experiência, para ver como a doença é combatida. Mas não faziam mal à população isso? Pensaram que os mosquitos dariam mais doenças do que o veneno. Dizem pra não deixar água parada, tambores abertos, tampas de garrafa. Vasos de flores, não pode deixar água, pneus, caixa de água. O potinho do cachorro tem que lavar. Lavar sempre o aquário do peixe ou da tartaruga. Tirar todos os objetos que têm água dentro, pra não reproduzirem. Hoje a gente tem que tomar cuidado com o mosquito. Mas o que a Lutz e Ribas fizeram foi muito bom. Foi uma experiência com muita esperteza e coragem. Tchau, tchau, febre amarela. As luzes do quarto se apagam. O globo terrestre gira, iluminado por dentro. A imagem esmaece. Brinquedo e livro se movem em uma prateleira. Um baú se abre. Brinquedos se movem, alguns deles de montar, que organizam as peças perfeitamente. Bonequinha russa se divide em 5 menores. Trenzinho passa para a esquerda. Num quadro negro, dentro do quarto, surge o texto escrito em giz branco. Mudando o mundo. Em vista panorâmica, quase todos os brinquedos se movem rapidamente. Mão retira livro de prateleira no quarto com capa escrito Mudando o Mundo. O abre na mesinha amarela. Dentro está escrito Carlos Chagas. O que você acha? De trás da capa surge um inseto marrom de bolinhas amarelas e animado. Parece uma barata pelas antenas e 3 patinhas. Não, é besouro, é besouro, é besouro. Eu acho que é barata. Eu não falei besouro? Ele não é um besouro porque o besouro tem a cara gorda e também ele não tem essas antenas, ele tem olho vermelho. Ele é gordo. Acho que é o barbeiro. Barbeiro. Existe um tipo de casa que eles fazem que eles gostam de ficar naquele tipo. No meio da mata, assim. Ele raspa a barba. Ele pode fazer o meu cabelo? Barbeiro faz cabelo de menino, então faz aí. Barbeiro. Porque ele pica nessa parte da barba, na região da barba. Ele pica a gente e depois ele faz cocô, ele pica. Quando ele faz cocô, não tem um bichinho dentro? Ele injeta as fezes. Aí quando a pessoa coça, espalha e entra na circulação. É o Trypanosoma cruzi? Esse? A gente não é privada, não. É verdade. É verdade. Quais doenças ele transmite? Doença de Chagas. Chagas. Eu já ouvi falar dele e da doença. E essa doença pode causar muitas coisas ruins no corpo de uma pessoa. Febre, mal-estar, falta de apetite. A doença ficou com o nome dele, porque foi ele quem descobriu como era a transmissão. E ele deu o nome do bichinho do cocô de Trypanosoma cruzi, para fazer uma homenagem ao Oswaldo Cruz, que era amigo dele. Todo mundo nessa época tinha o mesmo estilo. Ó, o cabelito, bigode. Ele ficou famoso no mundo inteiro, foi indicado para o Prêmio Nobel e conheceu Albert Einstein. Eu disse que era sempre o mesmo estilo. É mesmo? Não dá pra reconhecer nenhum, só ele. Mão fecha o livro. Insetos animados Eu entram gostei nele. que a gente aprendeu coisas que a gente não sabia sobre o barbeiro, que a gente tá aprendendo coisas novas, das doenças. O livro é devolvido à prateleira no quarto. A luz se apaga e a imagem esmaece.
Brinquedo livro se move em uma prateleira. Um baú se abre. Brinquedos se movem, alguns deles de montar, que organizam as peças perfeitamente. Bonequinha russa se divide em 5 menores. Trenzinho passa para a esquerda. Num quadro negro, dentro do quarto, surge o texto escrito em giz branco: Mudando o mundo. Em vista panorâmica, quase todos os brinquedos se movem rapidamente. Sobre uma mesinha redonda, cuja superfície é pintada com tinta de lousa, a mão apaga desenho. Escreve em azul: Abreografia. Pneumotórax. Parece pneumonia no tórax. Febre, hemóptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar do pneumotórax? Não, a única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Manuel Bandeira. O tango argentino faz bem para essa doença? Os sintomas escritos na mesinha são apagados. Exames com imagens, tipo raio-x, não existiam. Os médicos ouviam o coração e o pulmão das pessoas para saber se eles estavam doentes. Eu lembro que eu era pequenininha, aí a médica colocava aqui, na minha, sei lá o que é aqui, e eu mandava eu tossir. Isso serve para ver se o coração tá batendo bem e para sentir as outras coisas do corpo. Quando você põe no peito, fica gelado. Tamborzinho é tocado. É um barulho meio estranho que é uns barulhos parecem trovão. Dentro do seu corpo ele faz esses barulhinhos porque o sangue tá trabalhando. Nessa época tinha uma doença que matava muita gente. E só ouvindo os pulmões. Não dava para fazer um diagnóstico rápido. Era tuberculose. Todas as doenças têm nomes esquisitos. Tanta gente morreu que eles chamaram a doença de mal do século. E um monte de artistas escreveu livros falando disso. Para prevenir essa doença, é aquela quando a gente é bebê, né? A gente toma BCG. O meu priminho tomou, né? Nossa, era tão feio assim o negócio no começo. Ele te fazia 3 dias que ele tinha tomado. É muito estranho. Foi então que um médico chamado Manuel Dias de Abreu inventou um tipo de radiografia que mudou a história porque dava para descobrir a doença logo no início. Ele tinha conhecimento de fotografia e criou a abreografia. Hoje, a técnica que ele inventou melhorou muito e dá pra ver outras coisas do nosso corpo. Pra ver se tem alguma coisa no pulmão, secreção, catarro. Pra saber se tá tudo bem com o seu pulmão e quanto com os seus ossos, se não tá quebrado tudo ou nenhum ossinho. A abreografia passou a ser usada no mundo todo e salvou muitas vidas. Ele foi indicado ao Prêmio Nobel. As luzes do quarto são apagadas. Aos poucos a imagem escurece totalmente. Brinquedo livro se move em uma prateleira. Um baú se abre. Brinquedos se movem, alguns deles de montar, que organizam as peças perfeitamente. Bonequinha russa se divide em 5 menores. Trenzinho passa para a esquerda. Num quadro negro, dentro do quarto, surge o texto escrito em giz branco: Mudando o mundo. Em vista panorâmica, quase todos os brinquedos se movem rapidamente. Caixa é colocada sobre uma mesinha amarela. 2 tiras são puxadas e revela-se o texto: Mudando o mundo, Zé Gotinha. É da gotinha, da vacina. O Zé Gotinha foi criado faz mais de 30 anos para as campanhas de vacinação. Criado em 1986. Oswaldo Cruz. Foi a história em que o Rio de Janeiro estava muito contaminado com lixo e sujeiras, e começaram a surgir ratos e mosquitos que causaram muitas doenças às pessoas, que era chamada de varíola. Então, o governo tentou combater isso, eles iam nas casas, eles queimavam todas as coisas que foram contaminadas, e também eles criaram uma vacina, mas a população não gostou muito, eu acho. Eles estavam loucos, mas depois eles viram que a vacina estava combatendo mesmo e deixaram.
Cartaz de Oswaldo Cruz com desenhos dele e fotos é retirado. Abaixo é um cartaz de Adolfo Lutz e Emílio A Ribas. experiência que foi da febre amarela. Que descobriram a febre amarela através de uma experiência que eles fizeram com humanos. Colocaram um grupo junto com insetos e outro junto com fezes para ver qual era a reação deles e o que dava a doença, se eram os mosquitos ou era a sujeira. Que era o mosquito. Que as pessoas que eram do grupo que estava dentro de uma sala pegaram a doença e as outras não. Só tomaram um banho e tava tudo certo. O cartaz da febre amarela é retirado. Abaixo é um de Carlos Chagas. História do barbeiro. E gosto muito da casa de pau a pique. E aí aproveitam as pessoas e picam lá na região da barba. E as pessoas ficavam contaminadas com a doença de Chagas. Cartaz é retirado. Manuel de Abreu. Que ele era um médico, mas também ele fazia curso de fotografia. E aí, como nessa época tinha muita gente que estava com tuberculose, ele arranjou um jeito de, como se fosse tirar uma foto do pulmão para saber se a pessoa estava com a doença e tentar curar ela. A abrewografia foi também de importância mundial, né? Não só para o Brasil. Cartaz é retirado. No passado, as pessoas ficaram revoltadas porque não queriam tomar vacina. Mas hoje, a paralisia infantil acabou no Brasil, porque todo mundo se vacinou. Não doeu nada, só foi uma pressão do remédio que é a gotinha. Agora a saúde das pessoas tá melhor. Agora não tem tanto lixo jogado pela rua. Agora tem aquele negócio lá de básica, não lembro que era o nome. Saneamento? Saneamento básico. Mas na saúde só melhorou, porque tá evoluindo e estão criando mais coisas que estão ajudando a combater as doenças. E antigamente não tinha isso. Teve vários episódios de coisas diferentes. Não é sempre que a gente tem uma conversa assim, né? A gente conseguiu não ficar entediado e aprender vários assuntos novos. Hoje foi os melhores dias na escola porque a gente se divertiu muito, a gente aprendeu coisas novas que a gente nem tinha aprendido, que só a gente teve chance de aprender e a gente gostou muito. Texto. Este vídeo é uma obra autoral, de livre criação, cuja concepção, conteúdo e realização são de inteira responsabilidade dos seus autores. Seguem na tela os créditos finais.